Hoje eu vou contar para vocês a história de uma paciente que me procurou no consultório particular e ela tinha problemas de ansiedade, crises de ansiedade com a nota do Enem para poder passar em medicina. 4 anos de cursinho, acabou desenvolvendo depressão, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e estava tendo crises devido à questão da nota da prova. E isso é muito comum, né? Muitos alunos acabam tendo esse sentimento negativo, essa neuroassociação negativa devido à questão da nota. Então hoje eu quero falar um pouquinho para vocês como lidar com notas ruins. Então você foi lá, fez cursinho, fez 1 ano de cursinho, 2 anos de cursinho, 3 anos de cursinho, que acho que é o pior, né? Quanto mais tempo a pessoa faz, mais difícil ela é para a pessoa lidar com a nota ruim. Então o que acontece? Se você estudou, se preparou, se dedicou, comprou cursinho, comprou cronogramas, comprou mentoria e mesmo assim você não conseguiu tirar um bom resultado, você não é a nota, tá? Obviamente que se você tem crise de ansiedades, se é algo mais sério, se você tem sintomas ali de depressão, é fundamental você procurar um médico para poder te ajudar, poder te orientar, ver mais aprofundado essa questão da saúde mental, que é algo extremamente importante. Então, meu objetivo aqui não é generalizar. Mas estou falando assim num contexto geral, como que você pode lidar de forma simples e de forma prática com essa situação de abriu ali o site do Enem, abriu o site do vestibular e viu lá que você não passou ou que você tirou uma nota muito ruim. Primeira coisa, você não é a nota. Tá? Esse é o primeiro passo. Você não é aquela nota. Ok? Você é uma pessoa, você tem sonhos, você tem amigos, você tem uma história, uma biografia e você tem que levar isso em consideração. Vou dar um exemplo clássico, um exemplo meu. Eu estudei escola pública, eu saí da escola sem saber física e matemática, sem saber redação. Então, não adianta eu querer me comparar com um cara, por exemplo, de São Paulo, que estudou nos melhores cursinhos de São Paulo, escola particular e passou em primeiro lugar na USP. Entende onde eu quero chegar? Então, eu não posso me comparar. Eu tenho que comparar comigo mesmo. Quem que eu era ontem e quem que eu sou hoje. Tá? Isso é extremamente importante. Léo, mas eu fui pior do que o outro ano, que é comum de acontecer. Então você estudou o ano inteiro e você foi pior, a tua nota do Enem ou do vestibular foi pior do que o ano passado. Aí, o que acontece? É um sinal clássico que você estudou errado. Aqui no meu perfil a gente fala muito sobre técnicas de estudo. Então, inclusive já se inscreva aqui e ative as notificações, porque sempre tem conteúdos gratuitos para te ajudar a passar a medicina. Então, se você foi pior, quer dizer o quê? Que é um sinal que você estudou da forma errada. E aí, na hora da prova, você não conseguiu lembrar dos conteúdos. E aí, como tu não lembrou dos conteúdos, você ficou ansioso. Você teve ansiedade, teve nervosismo. E aí, por isso, devido a esse fator, esse componente emocional, por isso que você errou as questões. Entende? Então, resultados negativos são grandes aprendizados. São momentos, são cenários, são situações que você pode aprender com esse ponto negativo. Então você muda o seu mindset, a sua mentalidade. Em vez de ver o lado negativo, você vê o lado positivo e anota tudo que tu fez de errado para que no próximo ano você não repita esses mesmos erros, que você faça diferente. Porque se você fizer as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. Tá bom? E óbvio, né, pessoal? Não é o fim do mundo, né? Enem vestibular é que nem carnaval, tem todo ano. Então, assim, é um ano. Olha, mas é um ano que atrasou a minha formatura, né? Aí, por exemplo, essa paciente, ela falou, Léo, mas eu não trabalho, minha família é que me ajuda, eu me sinto uma inútil e eu nem passei em medicina ainda, já estou com quase 30 anos. E esse um ano que eu vou ter que estudar mais é um ano que eu perco de trabalhar como médica lá na frente. Que eu poderia estar trabalhando, podendo ajudar minha família. E eu, pois é, né? É exatamente isso. Por isso que você, ao longo desse ano de estudo, você tem que saber se você está no caminho certo, se você lembra realmente dos conteúdos.
Porque no caso, por exemplo, dessa paciente, ela estudava com videoaulas. Aí eu expliquei para ela, a taxa de retenção da videoaula, na opinião minha, tem estudos mostrando isso, é 5%. Então você estudou, se dedicou lá para lembrar 5%. Pô. E quem está assistindo aí não precisa nem acreditar em mim, né? Pode pegar um vídeo no YouTube, uma videoaula, né? Ver a videoaula e depois pega uma folha em branco e tenta puxar da sua cabeça o que tu lembra do conteúdo. E às vezes é um conteúdo que você já estudou, fez revisão, fez aquilo e não lembra. Por quê? Porque você é passivo e a tua taxa de retenção é muito baixa. Então, às vezes, a nota ruim, o número baixo de acertos é um sinal que você está no caminho errado. É um sinal para você trocar a rota, você buscar um novo caminho, uma nova estratégia de estudo para o próximo ano. Tá bom? E se você quer receber dicas e técnicas de estudo, já aproveita para me seguir aqui. E não é o fim do mundo, tá? Nota ruim não é o fim do mundo. É um sinal que alguma coisa você fez de errado. E não se compare, tá? Por favor, eu sei que vai lotar de pessoas ostentando notas, resultados, primeiro lugar nisso, primeiro lugar naquilo e tal. Cara, não se compara. Evita, inclusive, um pouquinho da rede social para você não ficar se comparando, porque eu conheço casos de a pessoa entrar numa depressão profunda devido à comparação na rede social. Então, não se compare.